No rastro de Sinbad, o marinheiro herói lendário dos contos das Mil e Uma Noites, os navegadores árabes foram os mestres incontestáveis do Oceano Índico durante toda a Idade Média. Seguindo os ventos de monção em seus daus, alcançaram as costas da Indonésia, especialmente as Molucas, as famosas Ilhas das Especiarias. Seus porões carregavam cravo, noz moscada, pimenta, gengibre e cardamomo. Eles voltavam à Península Arábica, onde os mercadores venezianos esperavam para comprar a carga que valia seu peso em ouro. No início do século XVI, Vasco da Gama, guiado por um navegador árabe, abriu o Oceano Índico para as caravelas portuguesas. Mas um século depois, os holandeses controlaram a Indonésia e a Rota das Especiarias. Para navegar no coração da Indonésia, com suas 17.500 ilhas, o maior arquipélago do mundo, os ilhéus projetaram barcos robustos como o Pinisi, uma escuna nativa que se originou em Sulawesi. Nosso Pinisi, o Ombak Putih, a onda branca, antes usado para carga, é agora um barco de cruzeiro. Juntamente com alguns outros passageiros, estamos a bordo, rumando para a Ilha das Flores em uma viagem de descoberta pelas pequenas ilhas da Sonda. No vale cercado por vulcões, os habitantes criaram uma paisagem deslumbrante. Um mundo de arrozais em socalcos, uma escadaria de água esculpida na encosta da montanha. À imagem do resto da Indonésia, as flores são uma terra de arroz. Aqui, técnicas de irrigação avançadas permitem aos agricultores 4 colheitas anuais. A região de Mangarai, em Flores Ocidental, é o lar dos lincos, os surpreendentes arrozais em forma de teia de aranha. Seguindo a estrada que atravessa os arrozais, chegamos à pequena aldeia de Melo, mesmo a tempo de uma celebração ritual. Para os Mangarai, o culto aos antepassados é vital. A dança Chati, um combate ritual entre homens de várias aldeias, testa a força e a coragem. Mas é uma forma de honrar os antepassados, como explica o Kepala Deza, o chefe da aldeia. A dança Chati, que praticamos em Mangarai, não é uma dança de guerra. Não há vencedores nem perdedores. É uma dança para expressar agradecimento e respeito aos antepassados. Dura 3 dias. O chefe da aldeia usa um turbante vermelho. Os combatentes da dança Chati, que são os guerreiros tradicionais dessa cerimônia, vestem-se de uma forma bastante parecida, exibindo-se, no entanto, com o peito completamente nu, como parte do ritual. Chachis usam um adereço de couro que simboliza o búfalo.
e usam um broto de bambu como cauda. Cada combatente dispõe de um escudo para se defender, o toda, e de um chicote de bambu, o wado. Os combatentes se revezam nos papéis de guerreiro e búfalo. O guerreiro pode atacar com um chicote em qualquer lugar, mas só tem um golpe. O festival continua ao ritmo pulsante da orquestra de gamelã e da dança do bambu. Chegamos a Ruteng, a capital da região de Mangarai. Embora as ilhas da Sonda Menores, desde o século V, estejam sob a influência de reinos indianizados, elas, ao contrário de Sumatra, Java e Bali, são pouco tocadas por hinduísmo e budismo. Por outro lado, a expansão comercial dos árabes no século XV trouxe o Islã para todo o arquipélago, exceto para algumas ilhas como as Molucas, onde foi combatido pela chegada dos portugueses. Na Ilha das Flores, estabeleceram um posto comercial e construíram uma fortaleza. Dominicanos converteram a população. Em 1599, a ilha contava com 100 mil católicos. Pertenço à congregação das Irmãs da Virgem Maria. É da mesma ordem de Nossa Senhora das Dores. Quanto à vida religiosa de Mangarai, há uma atmosfera harmoniosa. E os fiéis são muito fervorosos. Em Flores, é possível ter formação religiosa. A maioria é católica, com exceção de alguns habitantes muçulmanos. Mais de 85% da população de Flores é batizada, o que não os impede de respeitar crenças animistas, como o culto aos ancestrais. Os barcos de madeira, que sempre fizeram as rotas interilhas e costeiras, descarregam a carga nas docas de Labuan Bajo. Há algum tempo, eles vêm dividindo o canal com os barcos de turismo, principalmente os de mergulho que visitam os recifes de coral. Do convés do nosso pinise, o Ombak Puti, vemos as docas de Labuan Bajo a afastarem-se.
capitão rumou para oeste para a pequena ilha de Rinca. Navegamos pela Costa de Flores durante algumas horas. No final da tarde, o capitão decide lançar âncora. E aqui, perto de uma vila de pescadores, passaremos a primeira noite do nosso cruzeiro. Manize, a música local que nos acolhe. Não tanto, não muito. Manize doce. Misture o leite de coco com o açúcar, igualmente. É preferível que não seja exageradamente doce, ou seja, não muito doce. Pela manhã, seguimos nossa rota em direção a Rinca. Sabem disso. Rinca é do Parque Nacional de Komodo, fundado em 1980.
Ao andar pela ilha, pode-se observar uma variedade de animais como macacos e búfalos selvagens. E como Rinca tem muito menos visitantes do que a ilha vizinha, Komodo, é possível observar aqui, em seu habitat natural, os famosos dragões de Komodo. O dragão de Komodo surgiu na Indonésia há uns 4 milhões de anos. Sua área ocupava originalmente vasto território continental. Mas quando o nível do mar subiu, há cerca de 5 ou 6 mil anos, criando as pequenas ilhas da Sonda, este enorme lagarto ficou isolado, formando seu habitat atual. Komodo. Os dragões de Komodo, como este aqui, vivem na floresta tropical e em regiões desérticas. Eles costumam caçar de manhã ou no final do dia. Durante o restante do dia, eles dormem e descansam. Permanecem completamente inativos. De fato, não gostam do calor e evitam o sol. Não é bom. Eles preferem temperaturas amenas, como hoje. Eles têm um olfato extremamente apurado, o que lhes permite farejar presas a até 5 quilômetros de distância, tornando os caçadores incrivelmente eficientes. Têm um olfato apuradíssimo que lhes permite cheirar uma presa a 5 quilômetros. Usam o olfato para caçar animais grandes, como búfalos. Quando mordem o búfalo, ele foge. Mas após 3 ou 4 semanas, o búfalo acaba por morrer da infecção causada pela mordida. Quando morre, os dragões de Komodo sempre o acham pelo olfato e o comem. A diferença entre os machos e as fêmeas é principalmente uma questão de tamanho. Os machos são maiores e a cabeça deles é maior que a das fêmeas. Os machos podem medir mais de 3,20 metros. No entanto, as fêmeas são consideravelmente menores em tamanho. Raramente superam 2 metros. Quando regressamos a bordo, a tripulação do Ombak Puti já está em plena manobra de içar as velas. Eles se apressam para que possamos zarpar rapidamente, aproveitando o momento e o bom vento que nos levará adiante. Com as velas impulsionadas pelo vento, rumamos em direção à próxima ilha, Komodo. Enquanto os passageiros desfrutam do almoço no convés, vamos ter um bate-papo com o Capitão Abdi, lá em cima na ponte. No ano de 1974, logo após ter obtido meu diploma do ensino médio, decidi me mudar para a cidade de Jakarta. No ano seguinte, comecei a trabalhar no mar. O barco era dos meus pais, éramos comerciantes. Durante todo o ano, viajávamos entre Jakarta e Tanjung Pandan, Jakarta e Palembang, ou Jakarta e Jambi.
Mas naquela época só usávamos velas, o barco não tinha motor. É difícil navegar na região de Komodo. Por causa dos canais estreitos entre as ilhas, a correnteza é muito forte. Sempre foi difícil de navegar. Prefiro o Mar das Flores, o Mar de Java e os Estreitos de Boracay. Estamos em mar aberto. É fácil. E também gosto muito de navegar no Estreito de Macassar. Seguros pela experiência do capitão Abdi, desfrutamos das belas paisagens enquanto nossa escuna desliza agradavelmente pelas ilhas e recifes a caminho de Komodo. Juntamo-nos aos outros passageiros numa lancha para Kampung Komodo, a principal aldeia da ilha. Várias vezes desde que saímos de Flores, notamos estes barcos surpreendentes com as suas delicadas asas de libélula. A parada em Kampung Komodo pode nos dar a chance de descobrir mais sobre eles. Casas. No resto do país, uma sábia precaução contra tsunamis, chuva e répteis. O crescente número de turistas que visitam os dragões de Komodo revelou o talento natural para a escultura em alguns pescadores locais. De volta à praia. Vamos encontrar o Andy, um pescador que se ofereceu para nos levar no seu barco. Agora, vamos ter a história dessas estranhas embarcações. Durante a temporada, que abrange abril, maio e até junho, pescamos diariamente e conseguimos trazer de 20 a 30 quilos de peixe em uma única noite, já que saímos por volta das 6 da tarde e retornamos por volta das 5 da manhã seguinte. Agora só saímos a cada 3 ou 4 dias. O combustível é caro, sabe? Não podemos sair todo dia. As redes ficam penduradas ao redor do barco nessas asas laterais do casco. Para manipular a rede, pescadores se equilibram em ripas de madeira, como equilibristas. Nós não pescávamos desse jeito antes.
Foram os pescadores das ilhas Sulawesi, os Bugis, que desenvolveram esta técnica de pesca. Depois, todos os outros os copiaram. Os Sorong de Papua, os pescadores de Kupang, de Nusa Tenggara, todos usam esta técnica. É muito mais fácil puxar as redes com um barco como este. Antes exigia mais esforço. Graças aos Bugis, pescar ficou mais fácil. Deixamos a ilha de Komodo e seguimos nossa rota para oeste em direção à ilha de Sumbawa. Desde o início da viagem, avistamos muitos finneses. Os barcos transportam mercadorias entre ilhas, como antes. Eles têm uma linha deslumbrante e é fácil entender como Dick os usou como barcos de cruzeiro. Eu me apaixonei por esses barcos na Indonésia quando estava a viajar como mochileiro, bem lá nos anos 70, seguindo o rastro daquela época, indo de Bali até Jakarta. Assim, os finneses, o tipo de embarcação em que estamos, são empregados há séculos, talvez desde o século XVII, para o transporte entre ilhas, levando cargas de um local para outro, como alimentos, mobiliário e outros bens. Em termos de construção, são uma mistura notável, combinando elementos tanto de juncos chineses quanto de galeões europeus do século XVII. Além disso, destacam-se pela sua extrema praticidade. A característica principal é o seu baixo calado, o que lhes permite chegar perto das ilhas devido aos muitos recifes na Indonésia e no arquipélago. Os finneses originais têm 7 velas, o que é típico como se vê neste barco. São 3 velas de proa, 2 mestras e 2 de topo. Com estes barcos vamos às Molucas, a muitas das 17.000 ilhas da Indonésia, e as pessoas entendem isso bem. Usamos os barcos deles. E aproximamo-nos das ilhas e somos bem-vindos a encontrá-los à sua maneira. Continuamos nossa jornada em direção a Sumbawa e Bima, nosso próximo porto de escala. O capitão Abdi conhece cada enseada e baía ao longo da costa de tanto navegar nestas águas. O dia termina e lançamos âncora numa das baías mais deslumbrantes de Sumbawa. Uma joia turquesa cercada por montanhas de um bronze amarelado.
manhã, chegamos a Bima, o porto mais ativo de Sumbawa. A quantidade de finizes no cais mostra a importância desses barcos para a economia local. Vimos Flores Católica. Agora vamos visitar a muçulmana Sumbawa. No século XVII, os sultões Makassar de Sulawesi, que dominavam a rota das especiarias, converteram-se ao Islão. Como governavam as Ilhas Sunda, impuseram esta religião em Sumbawa. Este palácio, residência dos governantes de Bima até 1949, é agora um pequeno museu que abriga objetos dos antigos sultões. Autor. Este é o segundo andar. Seja o catolicismo em Flores ou o islamismo em Sumbawa, as grandes religiões não eliminaram as práticas animistas ancestrais. Mesmo que a origem e o significado se tenham perdido, os habitantes de Wawo continuam apegados às suas tradições. O confronto homem a homem é sempre o ponto alto desses rituais tribais. Mas em Wawo, ele assume uma forma singular. Esta tradição, conhecida como Adupala, que em inglês significa head bumping, consiste num duelo onde os participantes utilizam a cabeça. Começou há muito tempo com os nossos antepassados que viviam na região da Babilônia. É combate. Os indonésios gostam de desafios. É uma luta de facão contra facão, lança contra lança. Mas o combate real é homem contra homem. Assim surgiu a ideia do combate corpo a corpo. Aqui chamam-lhe Adupala.
Nem todos têm coragem de lutar com a cabeça. Quando desafiamos os aldeões vizinhos para cabeçadas, eles fugiram. Até agora, somos os únicos a praticar este combate. Deixamos Bima e seguimos rota pela costa norte de Sumbawa. Em breve chegaremos a Satonda, a nossa próxima paragem. A montanha que vemos desenhada no horizonte parece bastante inofensiva, mas é o Tambora, um vulcão cuja erupção histórica em 1815 é considerada a maior da história. Com 500 vulcões, a Indonésia é a zona mais ativa da Terra. Os demônios que habitam as profundezas da Terra parecem adormecidos, e o capitão pode lançar âncora nesta costa idílica. Com outros passageiros, levantamo-nos cedo para desfrutar do amanhecer em Satonda. Ninguém ousa falar com medo de quebrar o encanto do momento. Mais tarde, desembarcamos para explorar esta ilha. Diz a lenda, o lago é sagrado. Há muitos anos, talvez antes da chegada do Islão à Indonésia, os habitantes animistas, ou os povos hinduístas destas ilhas, já consideravam Satonda um local sagrado para eles. As pessoas vinham à ilha de Satonda, realizavam uma certa cerimônia e depois penduravam uma pedra nas árvores à volta do lago para que o seu desejo se realizasse. Por exemplo, uma mulher que não conseguia engravidar ou quando havia uma doença na família. E há também outras histórias. Uma delas conta que, se o seu desejo se realizasse, você deveria retornar à ilha e realizar outra cerimônia com uma pequena oferenda de sangue. Então, talvez você trouxesse uma galinha e a oferecesse aos deuses aqui, e depois poderia ir para casa saudável com um filho
ou o que quisesse. Sim, isso é Satonda. Deixamos Satonda e rumamos a Lombok, a última ilha que visitaremos na nossa viagem às Ilhas Sunda. Em nosso cruzeiro, visitamos paisagens idílicas, descobrimos culturas e tradições. Tanah Air Kita, a nossa terra e água, é como os indonésios chamam ao seu país. Finalmente eles chegaram. Mal arranhamos a superfície do terreno, mas em cada ilha e a bordo do Ombak Puti, podemos apreciar a importância e o respeito deste povo pelo mar. Kitanu Dalamirfi. Eu vi alguém tocando violão. Fico feliz em trabalhar num barco. As pessoas realmente gostam de mim. Sou conhecido por ser um cara legal. Berniani Bersamasama. Eu toco violão. E nunca me zango. Eu costumava trabalhar em Jakarta. Passei um ano numa discoteca, um período muito interessante da minha vida, com muitas experiências diferentes, aprendendo e crescendo a cada dia que passava. Depois trabalhei num barco de carga, um finise como este para um capitão Bugis. Fiquei lá por 7 anos. Fazíamos viagens regulares entre Jakarta, Kalimantan, Cirebon ou Surabaya. Contudo, quando chegava ao porto, eu saía e me comportava como um verdadeiro arruaceiro. E então conheci o capitão Abdi e tenho trabalhado para ele desde aquele dia. Já se passaram 10 anos. Primeiro a bordo de outro finise, o Catarina, e agora neste. Não tenho medo de ondas grandes. Às vezes, elas podem chegar a 6 ou 7 metros, até 9 metros. Mas não tenho medo. Já habituei. Eu sou como um golfinho. Isso mesmo, um golfinho. Se uma onda de 10 metros me jogar no mar, nado até a costa. Sou como meus ancestrais, que sempre viveram no mar. Conseguiam sobreviver por uma semana, mesmo se o barco afundasse. Meus antepassados eram assim. Eles se uniam dentro de seus sonhos. Finalmente chegou o momento que esperávamos. Minha inquietação e minha grande saudade. Unidos em um sonho, como se fosse realidade. Barcos Bugis passam balsas, rumo a Sumbawa.
Pela última vez, ancoramos no que parece ser um paraíso tropical, sob a sombra iminente do vulcão Rinjani. Deixamos a costa e vamos para o interior. O vulcão, tão sagrado quanto mortal, cobriu a terra ao redor com as suas cinzas. Fertilizante natural. Durante o dia, visitamos várias aldeias e, como em paragens anteriores, uma população jovem, dinâmica e apegada às tradições. As ilhas da Sonda Menores conseguiram harmonizar as diversas influências religiosas e culturais ao longo de sua história. Lombok, a Ilha da Pimenta para os habitantes, deve seu caráter e diversidade tanto à maioria muçulmana Sasak quanto à minoria hindu balinesa. A mistura étnica reflete-se nos rostos destas mulheres a tecer. Mas também em certas tradições. Uma delas, de influência budista, distribui arroz em casamentos e funerais. Nas rotas para as Ilhas das Especiarias, as Ilhas Sunda Menores mudaram muito de governantes. Ao longo dos longos séculos da sua história turbulenta, estas ilhas conseguiram preservar as suas tradições, enriquecendo ao mesmo tempo a sua cultura com influências externas. Hoje, são a música e a dança que melhor expressam esta fusão cultural que constituiu a riqueza das Ilhas Sunda Menores.